Queridos amigos, saudações! É com imensa alegria que trago esta mensagem a vocês hoje. Aos recém-chegados em nossa comunidade, desejamos uma calorosa boas-vindas. E aos que já nos acompanham em nossa jornada, expresso minha profunda gratidão. E lembre-se de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever em nosso canal. Vocês nunca mais falarão palavras negativas ou ruins depois de ouvir esta mensagem. As palavras que falamos, tanto verbalmente quanto por escrito, têm um poder que muitas vezes subestimamos. Aquilo que ouvimos permanece em nós e se infiltra em nosso espírito. Portanto, devemos ser cautelosos com as palavras que proferimos e com aquelas às quais damos ouvidos. Devemos falar palavras inspiradas e alinhadas com a Bíblia, evitando palavras de discórdia que trazem destruição e se tornam uma armadilha para a nossa alma. Deus nos adverte em sua palavra sobre o poder incrível da língua. Quando utilizamos as palavras corretamente, elas têm o poder de mover montanhas. No entanto, se abusarmos das palavras falando sem cuidado, elas podem arruinar toda a nossa vida. Repetidamente, somos instruídos na palavra de Deus a sermos atentos às nossas palavras. Em Pedro, capítulo 3, versículo 10, somos aconselhados a abster-nos de falar o mal e a evitar o engano em nossos lábios. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 6, somos encorajados a que nossa conversa seja sempre cheia de graça, temperada com sal, para que saibamos como responder a todos. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, nos diz a não proferir palavras corruptas, mas apenas aquelas que são boas para edificação, a fim de comunicar graça aos ouvintes. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, nos lembra que na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia seus lábios é sábio. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 4, nos mostra que uma língua saudável é uma árvore de vida, mas a perversidade nela quebra o espírito. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 23, declara que aqueles que guardam suas bocas e línguas se guardam da calamidade. Em toda a Bíblia fica claro que o que dissemos importa para o Senhor, o que proferimos sobre nós mesmos e sobre nossa vida. Assim como Davi pediu a Deus para colocar um guarda sobre sua boca e vigiar a porta de seus lábios, todos nós devemos orar nessa oração. Deus precisa estar no controle de nossos lábios para que não tragamos consequências indesejadas devido às palavras que falamos. Hoje, encorajo você a alinhar suas palavras e seu discurso com a palavra de Deus. Há poder em declarar coisas boas sobre si mesmo e ainda mais poder em declarar a palavra de Deus sobre você. Comece a falar: com certeza, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Fale que nenhuma arma forjada contra você prosperará e que toda língua que se levantar contra você em juízo será condenada. Façam declarações que estejam de acordo com a palavra de Deus. Comece a dizer: declaro que estou liberto do espírito do medo e tenho um espírito de poder, amor e uma mente sã. Declare que você está livre da negatividade do mundo, porque mesmo estando no mundo, eu não sou do mundo. Começo a proclamar que sou libertado do espírito de desapontamento. Declaro que todas as coisas são possíveis com Deus e proclamo que posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 2, nos adverte que somos aprisionados pelo que dizemos
emaranhado nas palavras que proferimos. Este versículo retrata com intensidade o poder e a influência que possuem. Talvez você tenha se sentido aprisionado, confinado e encurralado por suas próprias palavras. A Bíblia enfatiza a importância do que dizemos. A Bíblia declara que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isso não significa que nenhuma arma será formada. As armas serão forjadas pelo inimigo, mas elas não terão sucesso. As armas podem ser formadas pelo inimigo, mas não terão nenhum efeito sobre você. Essas armas incluem palavras, pois Isaías, capítulo 54, versículo 17, diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará, mas continua dizendo: e toda a língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. Entenda isso profundamente. Cada língua, toda a língua que se levanta contra você, filho de Deus, você deve condenar. Isso significa que você deve rejeitá-la, denunciá-la e derrubá-la. Assuma a sua herança e fale a palavra de Deus sobre a sua vida. Palavras têm um impacto quando são faladas. Elas podem atingir alguém e destruí-la emocionalmente, mesmo sem você tocar fisicamente aquela pessoa. No entanto, as palavras também possuem vida e, como filhos de Deus, devemos aprender a falar e declarar. É verdade que só Deus pode criar com suas palavras, mas Ele também fez várias promessas na Bíblia. Como crentes, podemos falar essas promessas sobre nossas vidas e vê-las se manifestarem. Deus diz que se estivermos alinhados com Ele, se falarmos em seu nome e acreditarmos com fé, nossas palavras podem mover coisas no reino espiritual. Orações serão respondidas quando falamos palavras alinhadas com a vontade de Deus e com a sua palavra. A cura acontecerá, os casamentos serão restaurados, ideias se tornarão realidade e maldições serão quebradas. Quero encorajá-lo a ter cuidado com suas palavras, pois o que você diz importa e tem um efeito sobre a sua vida. A Bíblia é clara sobre isso. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que a língua tem o poder de dar vida ou de causar morte, e aqueles que a amam comerão de seu fruto. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 18, diz que as palavras do imprudente são como espadas, mas a língua dos sábios traz cura. Portanto, preste atenção ao que você está dizendo. Que a palavra do Senhor seja a principal coisa que sai da sua boca. A palavra de Deus está viva e tem a capacidade de abordar as necessidades mais profundas de cada ser humano, em qualquer momento, em qualquer lugar. Sempre há algo na palavra de Deus para todas as situações. A Bíblia nos repete a mesma mensagem de várias maneiras. Palavras importam, suas palavras têm poder. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você começar a falar a palavra de Deus em voz alta, repetidamente, estará constantemente ouvindo a palavra de Deus. E é aí que a fé surge. Então, se eu continuar declarando repetidamente em Romanos, capítulo 8, versículo 37, sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. E se eu começar a declarar em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Em João, capítulo 4, versículo 4, aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Minha fé cresce, minha crença aumenta. A palavra de Deus é viva, é verdadeira e é poderosa
quando a falamos em nossas próprias vidas. É quando podemos começar a ver o poder das palavras se manifestando. Então, queridos amigos, peço que compartilhe esta mensagem com amor e alegria. Estou ansiosa pelo nosso próximo encontro e aguardo com grande expectativa que a sua vida seja abundantemente abençoada e que você permaneça envolvido pelo amor de Deus. Não deixe de assistir ao vídeo inspirador e, se você confiar plenamente no Senhor, digite amém.